pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, no caso, ao tema aqui na farmácia homeopática, referente a como que nós, como farmacêuticos e qualquer profissional da saúde, ele entende a homeopatia. Hoje, basicamente, vamos continuar, né, com a concepção homeopática do processo saúde e doença. Obviamente, no nosso entender, normalmente a gente entende da medicina alopática, da farmacologia alopática, esse processo aqui com uma visão homeopática, no qual o processo saúde e doença tem, no caso, uma visão também um pouco holística do ser como um todo, no caso, tá? Então, vamos lá. Então, para iniciar essa parte, terminar basicamente tudo isso, a gente vai dar uma breve remember, né, lembrar basicamente sobre essa concepção homeopática através da visão homeopática sobre o processo saúde e doença, né, onde nós tínhamos entendido que a gente observa também a energia vital, no caso, né, que uma coisa, e daí determina isso também as moléstias, e elas podem ser definidas muitas vezes pelas noxas, que significava dano, né, que tinha de diversas formas, que a gente explicou na natureza, reação, imunidade, duração, etc. E o terreno, que é muito importante. Assim mesmo, nós também observamos e delineamos como que é o processo, no caso das doenças, praticamente, né, como que elas interagem. Obviamente, nós também falamos sobre a questão dessas doenças agudas, que a gente vai mostrar vários tipos, obviamente, né, as doenças propriamente ditas, tínhamos falado, casos agudos, como que desenvolve os mecanismos de cura, e principalmente, né, o que são os termos de supressão, metástase mórbida, no caso. Então, o que nós vamos abordar, uma coisa interessante, antes de entrar na parte da farmacologia homeopática, é o processo de agravação homeopática. O que significa esse processo de agravação homeopática? Basicamente, uma exacerbação dos sintomas clínicos, né? Ou pode ser, como a gente está colocando aqui, uma intensificação dos sintomas, tá? Assim que, obviamente, eles estão dentro do quê? Dentro da patogenesia do medicamento e que ocorre durante a fase inicial da ação do remédio. Tá? Então, basicamente, no início do tratamento. E ela pode ser classificada conforme, no caso, a gravação, se for baseada nos medicamentos, ou pode ser a patogenética, no caso. Se for, no caso, nessa classificação pelos medicamentos, obviamente é uma consequência da reação do próprio organismo, e vai ser um conjunto dos sintomas que, obviamente, são provocados pelo medicamento. Por exemplo, temos o sintoma original, que pode ser uma amigdalite, que é uma inflamação das amígdalas. Então, a gente vai tratar ela com o medicamento que é o streptococcinum, desculpa. E, obviamente, a gravação vai ser que vai desenvolver uma amigdalite severa. Se a gente for ver essa classificação da gravação homeopática do sentido patogenética, obviamente, são novos sintomas que apresentam, são encontrados, que muitas vezes são estranhos ao paciente. Obviamente, isso se desenvolve por causa também do medicamento. Por exemplo, né, temos a febre alta, como sintoma original. Nós aplicamos a beladona e observamos que esse paciente apresenta delírios, alucinações. Embora tenha essa redução da febre, no caso da febre, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aí a gente vê, no caso, essa gravação, se a gente faz uma comparação com o medicamento, então, obviamente, a gente tem que perceber que os medicamentos, eles têm uma concentração infinitesimal, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que qualquer medicamento poderá levar à gravação. A gravação não depende da forma farmacêutica, senão da composição, né, como que foi feito esse medicamento. E também não depende da frequência da dose. A gravação patogenética se dá normalmente pelo uso prolongado e desnecessário do medicamento. Agora, se for ver a gravação comparado com as doenças agudas,
Aí entendemos que a reação orgânica é o máximo no combate à doença, obviamente a reação do corpo, né? Lembra que tínhamos falado essa reação orgânica. E o quadro agudo pode encobrir também a agravação, aqueles sintomas normalmente apresentados pela doença, então tem que ter cuidado nessa parte. Também pode ser entendida como parte da doença não tratada, essa apresentação desses sintomas, no caso. Qual que seria a postura durante nessas agravações? Obviamente, segundo Hahnemann, né, ele aguardava a resposta positiva do organismo. Também tem o efeito paliativo, paliação, né, que é a medicação sintomática, que normalmente se utiliza mais em crianças, como por exemplo num prurido intenso. Aí utilizamos uma medicação sintomática em baixas potências, no caso, e com intervalos mais esticados, né, mais espaçado normalmente. E ou também pode aplicar um antídoto que na homeopatia é chamado de homeodoto, que representa atividade farmacodinâmica capaz de neutralizar os efeitos patogenéticos de outra substância, obviamente baseada no princípio fundamental que é a lei dos semelhantes. Para isso, nós também vamos ter o método PLUS, né, das dinamizações progressivas, que isso também se baseia muito no similimum, tá? Obviamente tem que ser uma dose única para esse método PLUS. As doses diárias, obviamente, vão ser em etapas de cada 10 dias, e pode ser as seguintes que estamos observando, né? 6CH, 12CH, 30CH e 200CH, que obviamente hoje não é muito utilizado, mas naquela época se utilizava bastante. E obviamente com isso, né, se retorna, uma vez que essa agravação retornada, temos retornar a potência anterior, do que era antigamente. Né? Por quê? Porque similimum ele provoca cura mais profunda e duradoura nas potências médias e altas, normalmente. As orientações para esse paciente que está recebendo o medicamento homeopático será, né, no caso, evitar o desinteresse, no caso, a dúvida, ou ele notificar qualquer efeito psicológico negativo. E, obviamente, evitar o susto, o medo, o abandono ao próprio medicamento, tá? Temos também o receituário homeopático presente, né? Obviamente, na composição, a gente vai falar mais detalhes mais para frente, mas só para mostrar para vocês essa composição dessa prescrição feita, no caso, né? Tem a inscrição que vocês vão observar no momento de chegar o medicamento, o nome do paciente, o medicamento, a potência, né? CH, lembra que a gente falou? E como foi preparado, a formulação, se ela é em cápsulas, em glóbulos ou em gotas, e quais são as instruções ao farmacêutico, né, que deverá dar essa atenção farmacêutica homeópata, no caso, as indicações ao paciente, a via de administração, né, geralmente oral, e o horário de administração desse medicamento. Agora, se forem industriais, né, aí tem vários exemplos que tínhamos falado, os magistrais, se for de uso interno, né, normalmente estamos observando aqui, né, o nome do princípio, no caso, né, a potência, né, e a parte da administração, no caso, né. A posologia normalmente deve ser administrado ao acordar, ou também ao deitar, ou de dia ou de noite. Tem que ter um intervalo entre as refeições, tá? E evitar durante a gravação, que é onde se apresenta a maior manifestação dos sintomas que podem ser provocados pela própria doença. Obviamente o paciente, né, não repetir o mesmo medicamento, tá? Então tem sempre a orientação médica, não tomar outros medicamentos, ter uma dieta saudável e a conservação desse medicamento também, né, tem que utilizar, né, ter mentol, cânfora, evitar isso, né, radiação, pode ser misturado com os perfumes. Então, pessoal, basicamente seria essa parte da gravação, que é uma parte muito complicada no caso, porque muitas vezes essa manifestação desses sintomas pode causar um medo no paciente, mas não era para melhorar, porque a gente está acostumado, no caso, com a medicina alopática. Mas na homeópata ela funciona de outra maneira, como nós tínhamos explicado. Então, quando você vê um paciente, você recebe esse paciente que tem a receita, você tem que explicar para ela. Obviamente o médico deve ter explicado, mas nunca está demais
atenção farmacêutica e a dispensação desses medicamentos homeopáticos. Aqui estou apresentando as referências na qual me baseei para fazer esse trabalho. Essa aula estará no meu portal, no meu canal YouTube, né? Já qualquer coisa você olha lá de novo e assiste nova vez. E se tiver dúvidas, me pergunta pelos comentários ou pelo grupo WhatsApp da disciplina, tá? Então, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.